as obras e a identidade do diabo. Esta é a mensagem que vamos ministrar nessa noite. Eu quero ministrar mais no campo do ensino do que no campo da pregação. Ok? Denunciando a obra e a identidade do diabo. Esta é a mensagem desta noite. E eu quero passar por alguns textos que denunciam a obra do diabo e que denunciam a sua identidade. Convido você a abrir 2 Coríntios, capítulo 2, nesse primeiro momento. Ok? Senhor, obrigado por essa noite, pelas pessoas que aqui estão. Que o Teu Espírito Santo possa realizar uma obra poderosa também neste momento, onde vamos pensar nessa mensagem, denunciando as obras e a identidade do diabo. No nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria e, sobretudo, que possamos nos posicionarmos, Senhor Deus, para lutarmos, Senhor Deus, contra o diabo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, sempre nos submetendo ao Senhor dos Senhores, e aí sim, podendo resistir ao diabo, conforme a Tua palavra nos instrui e nos ensina, no nome de Jesus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo, então, 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Essa mensagem, ela pairou no meu coração agora, essa semana. Foi uma semana que nós estamos numa semana de oração. Todos os pastores, o apóstolo, os bispos, nós estamos numa semana de oração. Então, a parte da manhã, nós estamos gastando aí algumas horas conversando e também orando sobre algumas coisas pertinentes ao corpo de Cristo, pertinente ao nosso próprio ministério, e está sendo uma bênção. E nessa semana o Espírito Santo mexeu comigo para pensar nesta mensagem. Muitos de nós está desapercebido com relação às obras do diabo e a própria identidade dele. E o diabo, ele é um ser que monta minas no campo, minas que têm um propósito de matar pessoas. E quando ele monta essas minas, não existe nenhum tipo de misericórdia, nenhum tipo de compaixão. Ele não quer saber se uma criança vai passar por cima daquela mina. Ele não quer saber se uma vovozinha vai passar por cima daquela mina. Ele não quer saber se é uma mãe que tem 2 filhos que vai passar por cima daquela mina. Ele não quer saber nada disso. O que ele quer é que as pessoas passem por ali e sejam destruídas, sejam mortas, sejam despedaçadas. Ok? O propósito único do diabo é destruir o ser humano, a minha vida e a sua vida. E o diabo, nesse tempo agora, ele quer parecer desapercebido por nós, como se ele não existisse, como se ele não estivesse realizando nenhuma obra má contra a minha vida e contra a sua vida. Então, nós vamos caminhando com a nossa vida, achando que tudo é normal, que faz parte do curso natural dessa vida. Mas eu e você precisamos ficar atentos e apercebidos para perceber se não existe a obra maligna do diabo tentando se movimentar
para destruir, quem sabe, o nosso casamento, quem sabe destruir os nossos filhos, destruir a nossa vida profissional, nos destruir em qualquer campo. Então eu preciso ficar atento. Mais do que ficar atento, eu preciso assumir uma posição de resistir ao diabo. Amém? Quando a gente pensa na palavra resistir, a gente pensa em movimentos. Resistir não é um movimento sem ação. Isso já é até incoerente, porque movimento já fala de ação. Mas resistir ao diabo fala disto, da gente ir para frente, brigar com o diabo. É óbvio que eu não vou brigar com o diabo na minha força, nem no meu braço, nem na minha autoridade, nem no meu poder. Mas vou brigar com o diabo na autoridade do nome de Jesus. Vou brigar com o diabo em cima da identidade que eu tenho como pessoa que sou no corpo de Cristo. Pertenço ao corpo de Cristo. Ok? Portanto, eu quero começar por esse texto aqui. E quero pensar em algumas coisas aqui. Versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Quero pensar primeiro nesta palavra ardis. O que significa no grego? Fala de um ser que tem uma percepção muito grande. Fala de um ser que trabalha em cima de propósito. Fala de um ser que tem uma inteligência própria. Fala de um ser que tem artimanha. Fala de um ser que é um comerciante maligno. E qual é o grande comércio assim visto por Satanás? Cabeças humanas. O diabo tem o seu maior prazer de colecionar cabeças humanas. Por quê? Porque a única forma que o diabo tem de magoar o coração de Deus, de mexer com o coração de Deus, é quando ele consegue vencer um ser humano. Por quê? O ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. Quando o diabo tem na sua posse uma pessoa, porque ele realizou obras, e porque a identidade dele é forte, é maligna, e a pessoa não soube resistir, então o diabo olha para Deus e fala: Deus, está vendo aqui? Esta pessoa é a sua imagem e a sua semelhança. E hoje ela se parece comigo, porque eu interferi na identidade dela. Eu modifiquei o DNA dela. Ela agora é um membro do inferno, não mais do céu. E quando isto ocorre, o coração de Deus fica muito triste. Porque diz as Escrituras Sagradas que Deus não tem o prazer da morte de nenhum justo. E essa palavra morte não fala da morte física, mas fala da separação de um justo de Deus eternamente. Ok? E esse texto fala que esse ser maligno, ele tem muita percepção. Ele percebe o campo espiritual, ele percebe o campo emocional, ele percebe as coisas. Satanás é um ser de uma inteligência própria. Essa inteligência ele ganhou
no dia do nascimento dele, no dia em que ele foi criado pelo próprio Deus. É um ser de uma sabedoria muito grande, de uma inteligência muito grande. Foi tão inteligente que ele foi capaz de desviar a terça parte dos anjos para ele. É um número muito alto quando você pensa na terça parte. Quanto é a terça parte de 100 anjos? Arrisques. Quanto é? 33? Por ali, né? Você percebe o quão fantástico é esse ser maligno na sua própria inteligência? Ele conseguiu, no céu de Deus, corromper de cada 100 anjos, mais ou menos 33 anjos. E trouxe esses 33 anjos para o seu lado, em uma grande rebelião contra Deus. Ele quis se assentar no trono de Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Ele quis derrubar Deus do trono. E Deus o precipitou para baixo. E segundo alguns estudiosos, eu acredito nessa linha, na existência dos dinossauros. Segundo alguns estudiosos, a morte dos dinossauros foi com a queda de Lúcifer e dessa terça parte dos anjos, que caíram como fogo sobre a terra. E nessa época não havia homem na terra. Provavelmente dinossauros. Isso é uma linha de estudo. Ok? E hoje, algumas autoridades no assunto provam a existência dos dinossauros. E se assim for verdade, tudo indica que eles foram mortos, destruídos com a queda de Satanás. A Bíblia diz que a terra virou dos avessos. Os minerais estavam por cima da terra e os minerais foram para baixo. Então você imagina o caos que foi quando Satanás e a terça parte dos anjos caiu sobre a terra. Foi uma coisa horrível, foi terrível. Ok? E nesse texto, o apóstolo Paulo, ele trabalha um princípio. É o princípio da legalidade. Quando é que uma pessoa ela é vencida por Satanás? Quando? Quando nós abrimos brechas, quando existem legalidades. E no caso aqui o apóstolo fala sobre o perdão. Diz assim, olha, eu perdoei esta pessoa, eu também perdoei, em Cristo Jesus. Fiz na presença de Cristo. Por que que o apóstolo Paulo perdoou essa pessoa? O texto, ele não abre o acontecimento aqui. O que aconteceu? Ele só começa falando no versículo 5, dizendo, olha, se alguém me deixou triste e tal, e não abre o assunto. O problema é que houve alguma circunstância ali, um desconforto. E o apóstolo Paulo, então, decide, mais do que sentir, porque decidir e sentir são duas coisas completamente diferentes. Eu decido porque é princípio, porque é mandamento, porque é a vontade de Deus. Eu sinto quando eu ando no campo das sensações, o que muitas vezes não vale nada. Porque o perdão não está na base do sentimento, mas está na base do mandamento. Por isso que é uma decisão. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Primeira coisa que eu quero pensar aqui é a questão da legalidade. Eu perdoei essa pessoa, se é que eu fiz. E o fiz na presença de Cristo. Por que que ele perdoou? Ele explica isso no versículo 11. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Ok? Aqui é apenas uma questão do perdão, mas existem outras questões. Que se muitas vezes eu não fechar essa brecha, eu vou ser vencido por Satanás. Amados,
Escute uma coisa. Quando o diabo vence uma pessoa, ele vence para valer. Não pensa que o diabo vence uma pessoa e fala, coitadinho. Pega Paulinha, pega aí uma bolsa de remédio. Pastor Zé Mérico, vamos dar uma mãozinha para essa pessoa aí, coitadinho, vence ela, né? Não é como na luta de boxe que a gente assiste, né? Que alguns derrotados depois tem um abraço do seu adversário, né? Que vai lá, abraça, né? Fala bem ainda da pessoa que foi derrotada, não é assim? Nossa, venci um grande campeão, não sei o quê, para mim foi uma honra, né? Irmãos, o diabo não vai fazer nada disso. Quando ele vence uma pessoa, ele vence essa pessoa para essa pessoa ficar no chão, para ele pisar em cima. Ele vence para essa pessoa se arrebentar, para essa pessoa morrer. E ele vai ficar dando gargalhada quando vê você lá no cemitério, no caixão, vencido por ele. Vai fazer festa, vai soltar rojão. Porque o diabo não tem nenhum tipo de compaixão pelo ser humano, não tem nenhum tipo de amor. O diabo é mentiroso, é ruim, não presta. E o apóstolo Paulo se preocupa com isso. Gente, vamos andar nos princípios, para que o diabo não nos vença. Portanto, essa é uma atenção que eu proponho nessa noite para todos nós que aqui estamos. Ter atenção para não sermos vencidos por Satanás. Porque ao ser vencido por Satanás, vai ser um momento muito doloroso, muito triste. E para se levantar desse caos, vai dar muito trabalho. E alguns nem conseguem se levantar do caos que ocorre quando são vencidos por Satanás. Ok? Um outro texto que eu quero pensar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Se você puder dar uma olhadinha comigo. 1 Tessalonicenses, passa aí alguns textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Vou esperar um pouquinho. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Mais um tiquito. Enquanto você está aí quase achando, quem ainda não achou. De vez em quando uns livros somem da Bíblia, né? Se procura e não acha. Já aconteceu isso com você? Comigo de vez em quando acontece. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Amém? O apóstolo Paulo aqui envia Timóteo para essa região de Tessalônica com um propósito. Qual era o propósito? Qual era o propósito da ida de Timóteo para Tessalônica? Qual era o propósito? Pense aí no texto. Qual era o propósito? O propósito era o de saber a respeito da fé daqueles irmãos. Como estava a fé daqueles irmãos? Que nível de fé estava vivendo esses irmãos? Porque havia uma grande preocupação do apóstolo. Qual era a preocupação? Daqueles irmãos viverem uma tentação direta do diabo contra a vida deles
E, ao final, descobrir que todo o trabalho que ela havia vindo feito com esses irmãos viesse a ser inútil. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter conosco. Essa é uma preocupação que você tem que ter com aquelas pessoas que você está ministrando o Evangelho. Se preocupar com a fé dessas pessoas, para que o seu trabalho não venha a ser inútil. Uma das coisas mais tristes, irmãos, e eu já vivi isso como pastor, é você caminhar com uma pessoa, você instruir a pessoa na fé autêntica, na fé genuína, no Evangelho de Deus. E aí vão acontecendo algumas coisas, e você dá conta que aquela pessoa foi confrontada pelo tentador, o tentador veio sobre a vida dela, e essa pessoa naufragou na fé. Aí você descobre que todo o trabalho que você fez foi inútil. É uma decepção tão grande. O apóstolo Paulo está preocupadíssimo com isso. Por essa razão, ele faz questão de dizer assim, olha, eu estou mandando aí Timóteo para dar uma olhada na fé de vocês, porque existe um temor no meu coração, existe uma preocupação no meu coração, de o tentador entrar em ação, mexer nessas pessoas, e a gente perder essas pessoas. E todo o nosso trabalho foi inútil. Por essa razão, existe aqui um princípio de reino de Deus, o princípio do zelo que nós devemos ter pelos da nossa casa, pelos irmãos que estão próximos da gente. De querer saber como é que está a fé dessa pessoa, de se preocupar com essas pessoas, de saber o quanto essa pessoa está exposta, o quanto essa pessoa está frágil, e pode se perder no meio do caminho. E a gente vai descobrir que o nosso trabalho foi tão inútil. Ou seja, tantas horas que passamos, tantos movimentos que nós fizemos, movimento de amor, e esse diabo é ruim, cheio de maldade, foi lá e, destruiu. Por essa razão, eu chamo a minha atenção e a sua atenção. O quanto de preocupação eu estou tendo com os da minha casa. Essa é uma mensagem que passa por mim também, irmãos. Passa por mim. Qual é a preocupação que eu estou tendo com os da minha casa? Muitas vezes eu estou vendo o diabo lá com as suas garras imundas, sujas, podres, tocando na minha família, mexendo na família, do bem maior que eu tenho. E muitas vezes eu estou indiferente, sem fazer movimentos espirituais. Não é? Movimento de oração, de jejum, de entrar numa batalha espiritual, de se assentar com essas pessoas, de gastar tempo com essas pessoas. E às vezes a gente não consegue fazer isso. E o diabo, irmãos, ele tem todo o tempo do mundo. Tem, irmão. E ele tem demônio para tudo quanto é movimento. Tem até um demônio que agora a gente conheceu, nesses últimos anos, que é o demônio que chama assim, nada a ver. Isso é um demônio terrível, irmão. As pessoas estão indo para um caminho errado e elas falam assim, nada a ver. Nada a ver. Dá uma saidinha para um motel, nada a ver. Não é? Trair a esposa, nada a ver. Né? Olhar para outros homens, nada a ver. Olhar para outras mulheres, nada a ver. Fazer a obra de Deus relaxadamente, nada a ver. Os filhos, né? Nas suas rebeliões dentro das suas casas, com seus pais, suas mães, nada a ver. Não é? É um demônio que vai se movimentando na nossa sociedade, justamente trabalhando sobre um texto que o profeta Isaías disse que ocorreria em um tempo específico.
Ele diz no seu livro que haveria um tempo que as pessoas iam dizer que o certo é errado e que o errado é o certo. E hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós estamos vivendo isso em alguns campos de grandeza. Nesse texto tão especial, nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo está muito preocupado com esses irmãos. A preocupação dele é tão grande. Veja o versículo 17 do capítulo 2 aí, onde você está. Capítulo 2, versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem, quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Amém? O capítulo 2, ele está associado ao capítulo 3. Esses versículos, do 17 ao versículo 20 do capítulo 2, é uma preocupação iminente do apóstolo Paulo com esse grupo de pessoas que era o gozo dele, a coroa dele. Ele tinha alegria nessas pessoas. E ele estava preocupado com essas pessoas. E quando ele desejou ver essas pessoas, o que ele diz? Que Satanás o impediu de ver aqueles irmãos. Irmãos, preste atenção. Satanás vai trabalhar para fazer impedimentos, para nos impedir de fazer coisas necessárias. É o diabo que está nos impedindo. E muitas vezes a gente não está dando conta. Haverá momento que você vai ter que parar de fazer alguma coisa muito importante para conversar com seu filho. Mas, entenda uma coisa, o diabo vai se levantar para impedir você de mexer em algumas coisas que você precisa e que eu preciso. E nesse texto, uma das coisas tão bonitas aqui do apóstolo Paulo, está no versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração. Ou seja, o coração do apóstolo Paulo estava muito próximo daqueles irmãos. Pertencia ao coração daqueles irmãos. E ele muito preocupado, querendo ver esses irmãos, faz algumas tentativas e não consegue, porque o diabo vai impedi-lo de ir até esses irmãos. Por isso que no capítulo 3, ele arruma uma outra alternativa. E a alternativa é de enviar o Timóteo para lá. Então ele fala, olha, Timóteo, o diabo me impediu, eu não vou conseguir ir, mas você pode ir no meu lugar. Vá com esse propósito lá. Vá lá para verificar a fé deles. Vá dar uma olhada na fé deles. Vá olhar a fé deles. Porque o tentador está se movimentando. E o tentador pode destruir todo o trabalho que nós fizemos na vida desses irmãos. E é muito triste isso. Quando o diabo leva vantagem, vence algumas batalhas, e a gente perde todo um trabalho que nós fizemos. É muito triste isso. Ok? Um outro texto muito bonito que eu quero dar uma olhada com você, graças a Deus por esse texto. Esse texto, para mim, é um texto rico em misericórdia. Lucas, capítulo 22.
Lucas 22, versículo 31. Você achou aí? Lucas, capítulo 22, versículo 31. Mais um pouquinho. Amém? Aleluia. Vamos lá, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Amém? Até esse versículo. É claro que existe todo um contexto aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Satanás não é tímido para fazer pedidos para cirandar as pessoas, para destruir as pessoas. Sempre que ele tiver oportunidade, ele vai nos pedir para nos cirandar como trigo. Ou seja, vai fazer pedido específico. Me dê essa pessoa aqui, porque eu quero arrebentar com essa pessoa aqui. Eu quero pisar nessa pessoa aqui. Eu quero destruir essa pessoa aqui. Não se engane. O diabo não é tímido para pedir a tua alma, para te arrebentar, para destruir. E é o que ele faz aqui com o apóstolo Pedro. Jesus fala: olha, Pedro, eu recebi uma visita. Quem te visitou, Jesus? O diabo, Pedro. Mas o que ele veio fazer, Jesus? Ele veio pedir a sua vida para mim. Ele queria cirandar você, ele queria detonar você, ele queria destruir você. Aí Jesus, cheio de muito amor e de muita misericórdia, Jesus vai proteger a vida de Simão. Amém? Sabe uma coisa que eu vejo aqui, que descobri aqui? Que por causa da misericórdia de Deus, muitos de nós não fomos cirandados em alguns momentos. Porque a nossa vida não estava coerente com a vida de reino de Deus em alguns momentos. E nesses momentos oportunos, o diabo até veio, mas Jesus falou: não, ele está errado, ele não está correto, mas eu resolvo proteger a integridade dele. Eu decido proteger a integridade dele. É lógico que esse movimento de misericórdia entra dentro dele um movimento espiritual que é ser longânimo. Você sabe o que é ser longânimo? Ser longânimo é mais ou menos assim. O Elinho está com o carro aqui, agora não é Paraty, é uma Montana, né? Então você está aqui perto do Elinho, o Elinho fala assim: olha, estou indo embora. Ele sai com o carro, né? Como que é o ronco da Montana? Faz aí. Uma coisa assim? Você está escutando, não está? Conforme o carro vai se distanciando, o ronco vai diminuindo. Até chegar uma hora, você não vai escutar mais o ronco desse carro. Isso fala de uma pessoa que é longânimo. E Deus também é longânimo. Significa que Deus vai caminhando, vai indo. Mas chega uma hora que Ele não pode mais interferir. Porque a pessoa, no livre-arbítrio dela,
decidiu se afastar de Deus, porque a fé dela foi abalada. E agora o diabo vem com toda a sua força, com toda a sua maldade, para destruir essa pessoa. Graças a Deus que aqui, nesse texto, o diabo recebeu um não de Jesus. Deus, eu te rogo pela vida de Pedro, tenha misericórdia dele. Ele ainda não é convertido. Você percebeu no texto que Jesus fala o que para Pedro? Pedro, quando você se converter, vai conversar com seus irmãos. Não é isso? Jesus cuida dele. Ok? Então, de um lado você tem a maldade do diabo e do outro lado você tem o amor de Deus. Mas eu tenho que não tornar o amor de Deus, a bondade dele, a misericórdia dele, uma banalização. Não é? Deus ama a gente, eu vou fazendo assim, né? Vou vivendo de qualquer jeito. Deus é bom, a gente já pensa logo assim, bom, já vou pedir perdão para o pecado de amanhã. Jesus de Nazaré, amanhã sexta-feira, eu já sei, já sei, eu vou pecar lá, o Senhor já me perdoa do pecado de amanhã. Muitas vezes nós vamos banalizando a graça, a misericórdia e o amor de Deus. E essa banalização, sem prestarmos atenção, pode chegar no momento que você fica sem defesa espiritual. Porque você não se deu conta, você está tão longe de Deus, tão perdido, que o diabo tem acesso facinho na sua vida para te detonar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Você também. Ok? Vamos dar uma olhadinha num texto que fala da identidade do diabo. Se você puder dar uma olhada comigo em Isaías, capítulo 14, por favor. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Isaías 14, versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Você se localizou aí? Amém? Versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, cortado fostes por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias em teu coração, subirei ao céu, no alto, e acima das estrelas de Deus, elevarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, sobre as alturas das nuvens subirei, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas certamente ao inferno serás abatido, aos mais profundos do abismo. Os que te virem que te contemplarão, e sobre ti certificarão, dizendo: é este homem que fazia estremecer a terra e sacudia os reinos, que converteu o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades? Seus detentos não abria o cárcere? Até aí. Amém? Esse texto de Isaías revela esse momento único que Deus viveu com Lúcifer. Lúcifer, um príncipe, que tinha um governo junto do céu de Deus, que reinava. Ele, então, no momento da vida dele,
resolve desviar o coração dele. E então ele decide se levantar contra Deus, decide construir um trono acima das estrelas de Deus, decide ser igual ao Altíssimo. Por que ele queria ser igual ao Altíssimo? Porque ele havia decidido no coração de Deus empreender uma batalha contra Deus. E o mínimo que você pode para vencer Deus é ser igual a Deus. E ninguém pode ser igual a Deus. Ninguém será igual a Deus. Mas no coração dele, ele decidiu isso. Eu quero ser igual ao Altíssimo. Para roubar-lhe o seu trono. Para roubar-lhe a sua autoridade, o seu governo, o seu comando. E ninguém pode abater a Deus. Ninguém pode destruir a Deus. E Deus aqui então vai cortar o Lúcifer, o filho da alva, e ele vai ser lançado por terra. E quando é lançado por terra, ele faz a terra estremecer. Um caos ocorre aqui. Ele é abatido completamente. E talvez, eu acredito que a maior desavença do diabo, tem algumas pessoas que perguntam isso para a gente, às vezes, né? Na escola bíblica, principalmente. Ô pastor, Deus não podia perdoar o diabo? Você já fez essa pergunta na escola bíblica? Não podia perdoar o diabo? Dar uma segunda chance? Não, irmãos. Não. Mas para o homem, Deus deu uma segunda chance, quando este homem também se comportou mal diante de Deus, lá no Jardim do Éden. Deus deu uma nova chance. Mais do que dar uma nova chance, Deus estabeleceu um projeto, o projeto da cruz. Enviou seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para que pudéssemos voltar para Deus um dia. E o diabo não tem retorno. Não tem retorno, muito pelo contrário. A sentença do diabo já está decretada. A Bíblia diz que ele está no inferno e que, num momento, quando o milênio começar o seu primeiro dia, ali o diabo já vai ser lançado num lago de enxofre. Vai ficar aprisionado por 1000 anos. Depois de 1000 anos, ele vai ser solto um pouco de tempo. E então, vai ser vencido de uma vez por todas, pelo nosso Senhor Jesus, na batalha do Armagedon. E nunca mais ele vai poder influenciar, nunca mais ele vai poder roubar alma alguma do coração de Deus. Entenda uma coisa, irmãos, o diabo é uma realidade. Comece a pensar nos acontecimentos à sua volta. Comece a perguntar: Deus, isto é normal? Isto não é um ataque do diabo? Isto não são estratégias da inteligência própria que o diabo tem para detonar com valores, com pessoas tão importantes do meu coração? E escute uma coisa, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades, os poderes desse área, é contra o diabo que é a nossa luta. E um grande erro que a gente comete é o de lutar contra as pessoas. E um outro erro é achar que a gente vai lutar com o diabo com armas carnais. A Bíblia diz que a nossa luta é com armas espirituais. É com armas espirituais e poderosas em Deus. Não adianta você entrar numa batalha usando
a força do seu braço, usando a sua inteligência, usando a sua razão, usando a sua própria sabedoria. Não. Nessa batalha contra Lúcifer, contra os seus demônios, nós devemos usar armas poderosas e espirituais em Cristo Jesus. Amém? Para a gente vencer o diabo, meu irmão. Nós não podemos admitir que o diabo nos vença. Não podemos, irmãos, admitir que o diabo vença você, que leve vantagem. Uma coisa, irmãos, escute isso foi o que Deus falou comigo. Quanto mais vantagem o diabo tem sobre a nossa vida, mais difícil fica da gente reverter o quadro. Pense numa corrida. Agora teve não sei se foi a Olimpíada, o que foi, que o time do Brasil, naquela corrida de bastão, foram 4 mulheres, né? Acho que a última, a hora que foi pegar o bastão, por um descuido dela, o que ela fez? Deixou o bastão cair. E naquele exato momento que o bastão caiu, as adversárias ganharam vantagem. E por causa da vantagem, da velocidade imprimida na vantagem, não havia mais possibilidade delas chegarem no segundo lugar, que era a possibilidade até aquele momento ali. Perderam a medalha de prata. Então, guarde isso no seu coração. Quanto mais vantagem o diabo tem na sua vida, mais difícil fica para a gente reverter o quadro. Não é impossível. Okay? Não é impossível, mas é muito mais difícil. Por essa razão, você observa dentro do cristianismo muitas pessoas que sofreram perdas terríveis e não conseguiram reverter o quadro. Porque a vantagem do diabo estava muito grande. E elas não encontraram fé suficiente para dar a volta por cima, para reverter o quadro. Então é melhor a gente agir logo, enquanto a vantagem não está muito grande, enquanto a vantagem não tem uma força muito maior. É hora da gente entrar em ação, é hora da gente fazer movimento de oração. Se vamos reunir, vamos orar, vamos clamar, vamos conversar, vamos resolver as coisas, vamos liberar perdão, vamos renovar o nosso amor pela Bíblia, pelos cultos, vamos renovar o nosso amor pelas pessoas. É uma das coisas que eu e a Cássia se preocupa tanto. A gente tem que renovar o nosso amor pelas pessoas, não é? Quantas pessoas que entram no nosso culto pela primeira vez e boa parte dessas pessoas vão embora sem receber uma atenção especial de um membro da nossa igreja. Não é? Escute uma coisa, e muitas vezes, para essa pessoa ter entrado aqui, irmãos, foi um movimento muito forte que ocorreu no mundo espiritual, para que essa pessoa pudesse entrar num culto. Deu muito trabalho, foi a PPU que se movimentou, foi anos de oração, tantos movimentos que aconteceram, e muitas vezes a pessoa chega e vai embora sem ser vista, sem ser notada. Isso é muito triste. E um dos acontecimentos tão tristes que eu soube de uma pessoa de Valinhos que acabou se suicidando depois que saiu de um culto. Isso foi muito triste quando eu soube dessa notícia. Ela já estava em crise e, por algum motivo, ela resolveu ir para o culto. Provavelmente ela foi naquele culto e não se encontrou naquele culto de alguma forma, saiu do culto e foi para o suicídio. Por isso que o apóstolo Paulo se preocupa com aqueles irmãos. Olha, o diabo me impediu de ir aí, mas eu estou enviando Timóteo para dar uma olhada como é que vocês estão, porque o tentador está aí, e ele não presta, ele é mau, e eu não quero perder vocês. O nosso trabalho não pode ser inútil. Então, irmãos, que eu e você
possamos nos preocupar com todas as pessoas. Amém? Porque ai daquela pessoa que cai na mão do diabo. Não haverá compaixão, não haverá misericórdia. Por isso, não seja uma pessoa egocêntrica, que pense apenas em você, apenas no seu bem-estar. Seja uma pessoa que pense no rebanho, que pense no corpo de Cristo, que pense na família. Amém? E não faça vistas grossas com alguns acontecimentos. Porque alguns acontecimentos vai ser necessário movimento de trabalho intenso da minha parte e da sua parte, para a gente reverter alguns quadros. Vai dar trabalho. A gente vai ter que lutar. Porque o diabo está lá, já mexendo. Então é hora de eu falar, peraí, opa, vamos movimentar. Vou fazer alguma coisa. Porque eu não posso, não admito que eu seja vencido pelo diabo. Não. E outra coisa, não subestime o diabo, o seu adversário. As pessoas acham, o diabo não é nada, não sei o quê. É verdade, quando estamos revestidos da autoridade e do poder de Cristo. Mas ele, no campo dele, dentro das legalidades dele, ele é ruim e ele é poderoso dentro de uma limitação. E entenda isso espiritualmente. Não vá para a luta como foi o Anderson Silva. Quem gosta desse tipo de esporte, eu sou uma pessoa que gosto, paro para ver, apesar de ser meio, né, como é que eu posso dizer, meio violento, né? A orelha tudo grossa, né? E o batendo lá, né? Mas eu tenho essa coisa, eu gosto disso daí, então eu paro para assistir. Quando o Anderson foi lutar agora, ele subestimou o adversário dele. Não foi? Começou a fazer umas gracinhas lá, né? Veio acho que foi uma direita, pegou num lugar certinho. O que aconteceu com ele? Lona. Perdeu o cinturão. Perdeu o reinado. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai para a luta com o diabo assim, né? Fazendo gracinha para o diabo. Estou tranquilo, isso não é nada. Você já está perdido, né? Só que muitas vezes nós não temos uma segurança. Ou seja, existem brechas, legalidades, né? E você está lá, né? Daqui a pouco o diabo acerta uma bem dada. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, no seu focinho. Não me leve a mal. Porque focinho quem tem é cachorro, né? Mas, irmãos, por que eu disse isso? Porque é assim que o diabo vê a gente. Como nada. Um cachorro, um vira-lata. Você não pensa você não que o diabo tem alguma admiração por você. Você não é nada para ele. E se ele puder mandar você para a lona, ele vai te mandar. Então, não seja uma pessoa que ignore os ardis de Satanás. É que o apóstolo Paulo fala no texto que nós lemos. Não ignoramos os ardis de Satanás. O diabo tem toda uma construção. Tanta verdade, eu termino aqui dizendo que o diabo, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele fez uma visita para o Senhor Jesus. Diz a Bíblia lá em Mateus, se não me falha a memória, Mateus 4, que ele foi tentar Jesus, não foi? Que ousadia dele, né? Foi lá tentar Jesus. Jesus, transforma essas pedras em pães. Não é isso? Jesus, vem aqui me adorar, que eu vou te dar todos os reinos aqui, né? Olha, se você é mesmo filho de Deus, se joga aí para baixo, eu quero ver se os anjos vão te proteger. Não é isso? Veja. E Jesus ali venceu o diabo com a palavra. Assim está escrito. Assim está escrito.
E o diabo ainda levou Jesus num lugar alto, né? Disse, olha, tá vendo tudo aqui, ó? Tudo é meu, vou te dar para você. Então não ignore os ardis do diabo, meu irmão. Não ignore. Amém? Fique atento. Entre numa batalha. Não se acomode. Preste atenção nos acontecimentos. Opa, esse negócio aí está estranho, hein? Não é? Sabe, irmãos, uma sutileza do diabo que é muito comum. Talvez você já viveu isso. Você já ficou brigando com uma pessoa que você falou que falou e ela falou que você não falou? Não, mas eu falei. Não, você não falou. Não, mas eu falei. A coisa é tão sutil, tão espiritual, que a pessoa tem certeza que o outro falou aquilo ali. E o outro tem certeza que não falou aquela palavra. E a gente entra numa briga. Não, você falou que a minha mãe é não sei o quê. Mas eu não falei que a sua mãe é assim. Não, você falou. Eu ouvi. Já passou por um negócio desse? Eu já. Eu tinha certeza que a pessoa falou aquele negócio lá. E a pessoa ficou ali, de pé junto, falando que não falou. E eu lá, também de pé junto, não, você falou. E virou um caos ali, né? E quando a gente fala que viu, né? Eu vi você fazendo tal coisa, eu vi. Tem uma historinha do irmão que chegou na igreja e começou uma fofoqueira lascada. Irmãos, eu vi o pastor bebendo pinga no bar. Virou uma confusão, era uma igreja ainda tradicional. Virou, já arrancaram o pastor da igreja, fizeram uma desgraça, né? O pastor era nada, irmãos. O pastor, depois de uma visita tão longa, entrou para pedir um pouco de água. Porque estava morrendo de sede. E o homem deu água para ele naqueles copinhos de pinga. E ele tomou. Não, mas eu vi você bebendo pinga. O que ele viria ter feito? Ô, pastor, vamos tomar uma aí também, né? Deveria entrar lá e conferir. Era público. Ô, pastor, o que o senhor está fazendo aí? O pastor disse, bom, querido, estou tomando um pouco de água, porque eu estou com muita sede, entrei aqui para pedir água. Você quer tomar um pouquinho? Se o membro tivesse confiança no pastor, ele falou, não, pastor, nem preciso experimentar, porque eu tenho certeza que isso é água mesmo. Não é isso? Mas o que ele fez? Já jogou essa coisa na igreja, falando que viu o pastor bebendo pinga. Até consertar tudo isso daí deu muito trabalho. Tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção nessa coisa aí. E o diabo existe, irmãos. Existe. Eu já vi o diabo por 3 vezes. Primeira, aqui dentro. A existência do diabo está aqui dentro. Então, a gente pode ver isso aqui. A segunda vez foi num sonho que Deus me deu há muito tempo atrás. Eu vi o diabo num lugar muito destruído. E a segunda vez, eu vi literalmente o diabo passando por cima do meu carro, indo para a cidade de Valinhos. Literalmente eu vi. Passou assim, ó. E foi embora para a cidade de Valinhos. Portanto, essa é a mensagem dessa noite. Entendendo, discernindo as obras do diabo e a sua identidade. Ok? O diabo existe. Ele realiza obras. Amém? E entenda isso, que ele está armando minas para arrebentar com você. Para me arrebentar também. E a gente tem que prestar atenção. Amém? Queria que você ficasse de pé, por gentileza. Que bom que você está aqui nessa noite. Amém? Que bom. Nós vamos fazer uma oração hoje, uma oração bíblica.
A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir o diabo. Amém? Eu queria cantar um cântico aqui com as pérolas, se for possível. Enquanto vamos cantar, eu queria que você fizesse essa oração. Deus, me ajuda a sujeitar ao Senhor, a estar debaixo dos teus pés. E me ensine a resistir o diabo. Não com coração humano, mas com coração altamente espiritual. Me ensina, Jesus. Me ensina, Senhor. Me ensina. Amém? Enquanto vamos cantar uma canção com as pérolas, que você fizesse essa oração: Senhor, eu quero me sujeitar a Ti. Eu quero, Senhor, quero resistir ao diabo do jeito certo. Me dê graça, me dê sabedoria, me ajude. Abra o meu entendimento, abra o meu discernimento. Enquanto vamos cantar, que você pudesse fazer esta oração nessa noite. Talvez você está vivendo algumas perdas, porque você não está sabendo lutar. Você está fazendo talvez do jeito errado. Você que é mãe, você que é pai. Estou aqui. Clame ao Senhor nessa noite. Olha para mim, desesperado, tomar de ti. Tenha sede de Deus. Queira estar aos pés do Senhor. Tua presença, Queira estar rendido aos pés do Senhor Jesus. a tua palavra, Para poder resistir ao diabo. preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Me ajuda, Senhor, a agir do jeito certo. Filho amado, vem nos braços. É como um filho amado que nos apresentamos a Ti, ó Deus. Descansamos, Senhor, no Teu poder e na Tua autoridade. No Teu amor, Senhor. Conduzirei ao meu altar. Meu Senhor da glória. Ali falarei Meu Senhor Todo-Poderoso. Ajuda-nos, Senhor, o amor tem a resistir o diabo do jeito certo, Senhor. Quero olhar em teus olhos. Se o diabo tem levado vantagem sobre nossas vidas em algum aspecto, Senhor, ajuda-nos a perceber isso, Senhor, para reverter esse quadro, Senhor, de vantagem. Nós não nascemos no Teu reino para perder para o diabo, não. Por isso nós não concordamos com alguns movimentos satânicos do diabo na nossa família, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor. Pai, estou aqui. Nos revestimos do Teu poder, segundo o livro de Efésios, Senhor. Vestimos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias da paz, Senhor. Sim, Deus, como soldados valentes, Senhor, nos revestimos de todo o Teu poder nessa noite. Vestimos agora, Senhor Deus, cada peça desta armadura, Senhor, para lutar contra o diabo, Senhor. Não na nossa força, não no nosso poder, Senhor, para vencer os poderes desse príncipe do ar. Deus, Ele é o príncipe deste mundo. A Tua palavra lá em 2 Coríntios fala isto, Senhor.
E esta é a nossa luta, Senhor. Não podemos fugir dela. Não podemos ignorar os seus ardis. Não podemos ignorar, Senhor, a capacidade de Lúcifer, Senhor. Mas toda a capacidade dele, Senhor, é suplantada pelo teu poder, Senhor Jesus. Por tua autoridade, Senhor. É a autoridade do Senhor que nos faz vencer o diabo. É o teu poder, Senhor. Ô Senhor da glória. Senhor, esta é uma mensagem importante para nós como corpo de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter o mesmo coração do apóstolo Paulo, Senhor, para verificar a fé dos nossos irmãos, para verificar a fé da nossa família, Senhor, para que o diabo não leve vantagem sobre eles, Senhor. Sobretudo, Senhor Deus, não queremos ignorar a nossa responsabilidade como pai, como mãe, Senhor. Ô Espírito Santo de poder, venha nos revestir nessa noite com todo o teu poder, para irmos para o enfrentamento, para resistir o diabo, Senhor. Ô Senhor Jesus, é como filhos amados que nos sujeitamos aos teus pés nesta noite, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, traga revelação para o coração do teu servo e da tua serva, Senhor. Abra os olhos espirituais do teu servo e da tua serva, para ver, Senhor, acontecimentos ocultos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa batalha, Pai, espiritual, nós queremos resistir o diabo, e que ele fuja de nós, que ele se afaste, Senhor, com as suas obras malignas, Senhor, principalmente dos da nossa casa, Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, nós denunciamos as suas obras e denunciamos a sua identidade, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Você pode se